Abra sua Bíblia conosco em Efésios capítulo 6, versículo 13. Na leitura oficial, nós lemos Efésios 6, do 10 até o 18. Agora, no momento da palavra, nós vamos ler apenas o versículo 13. Eu fiz isso no começo do culto, mas quero fazer novamente, que agora temos um grupo maior aqui no templo. Quero agradecer as orações da igreja em nosso favor e também o apoio à obra de Deus nesse período em que eu estive de férias. Nós conversamos com a diretoria do conselho e graças a Deus os trabalhos fluíram na mais perfeita ordem, na mais perfeita paz. Glória a Deus por isso. Agradecemos a todos de coração. E quero dizer a vocês que nosso período de férias foi uma bênção. Deus cuidou de nós, foi muito bom, graças a Deus por isso. Então vamos lá, palavra de Deus para o nosso coração, Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Pode sentar-se. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero transmitir para vocês nesta manhã, nesse domingo de avivamento, e agora de manhã, com a presença aqui de vários dirigentes, obreiros, a igreja aqui reunida. Eu quero falar sobre a vida vitoriosa. Efésios, ele fala de uma vida espiritual vitoriosa. Está no capítulo 5, do versículo 17 até o 21, onde tem aquele texto: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso fala de vida espiritual vitoriosa. Efésios também fala de vida familiar vitoriosa. Efésios capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 4. É o texto que fala dos deveres domésticos, a função do marido, a função da esposa, o dever dos pais, o dever dos filhos. Então Efésios nos ensina como ter uma vida familiar vitoriosa. Além disso, Efésios ainda fala sobre uma vida profissional vitoriosa. Efésios 6, do 5 até o 9. Paulo orienta os servos e orienta os senhores. Ele orienta os patrões e ele orienta os empregados. E por último, Efésios nos ensina também acerca de uma vida ministerial vitoriosa. Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 20, de onde tiramos o versículo 13, que é a base da pregação desta manhã. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Aqui nós temos 3 orientações de Paulo para uma vida vitoriosa, e aqui vai englobar todas as áreas da vida: espiritual, familiar, profissional e ministerial. Então esta palavra é para mim e para você. Essa palavra é para cada obreiro, para cada dirigente, para cada membro da igreja. Esta palavra é para você que nos acompanha pela internet. Essa palavra é para você que vai nos ouvir pela rádio. Primeira orientação do apóstolo Paulo: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Em primeiro lugar, eu e você precisamos tomar toda a armadura de Deus. Diga comigo: eu preciso tomar toda a armadura de Deus. Nós precisamos da armadura de Deus sobre nós. E é interessante que aqui tem um portanto. Portanto é uma conjunção, e ela aponta para os versículos anteriores. Quando Paulo diz assim, portanto, é que ele vai concluir, ele vai trazer uma conclusão. Então aqui nós temos uma conjunção
que nos faz refletir nos versículos anteriores, especialmente o versículo 12, que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Precisamos tomar toda a armadura de Deus, porque a nossa batalha é espiritual. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. As lutas que enfrentamos na família, no trabalho, no ministério, são espirituais. Não é carne, não é sangue, mas são principados, são potestades, são príncipes das trevas destes séculos, são hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós estamos envolvidos numa grande batalha espiritual, e por isso precisamos tomar toda a armadura de Deus. Você que dirige uma congregação está numa batalha espiritual. Você que lidera um departamento está numa batalha espiritual. Tem sim a questão natural, tem sim a questão material, a questão física, a questão racional, mas nós não podemos vacilar. Existe sim uma questão espiritual por detrás de tudo. Nós que fazemos a obra do Senhor estamos em guerra. Nós que trabalhamos para Jesus estamos em batalha. E o nosso inimigo é Satanás, são os demônios. Então não pense que a luta é contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu filho, contra o seu pai, contra a sua mãe, porque não é. Não pense que a luta é contra o patrão, é contra o colega, é contra o funcionário. Não é. A luta não é contra o irmão, não é contra a irmã, não é contra o obreiro, não é contra o líder, não é contra o dirigente. A nossa batalha é espiritual. E aí é claro, o espiritual sempre vai interferir no material, mas eu e você temos que estar ligados e sabermos que nós precisamos da armadura de Deus. E a armadura de Deus está descrita, cada equipamento desta armadura, do versículo 14 até o 17. Veja bem: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem quer essa armadura? Quem precisa dessa armadura? Quem vai tomar a armadura de Deus sobre a sua vida? Não faça a obra sem a armadura de Deus. Não vá para a guerra sem as armas. Capacete da salvação, a salvação em primeiro lugar. Couraça da justiça, a justiça de Cristo imputada a nós. O cinturão da verdade. Conosco não há mentira, não há engano, não há falsidade. Na mão direita a espada do Espírito, a palavra de Deus. Eu e você precisamos ser como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E na mão esquerda o escudo da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. E nos nossos pés a preparação do evangelho da paz. Você precisa tomar essa armadura, obreiro. Obreira, você precisa tomar essa armadura. Todos os dias nós precisamos orar: Deus me reveste com a armadura do céu. Você crente, você homem de Deus, você mulher de Deus. Veja que no versículo 10, Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos fortalecer no Senhor e no poder de Deus. Olha o versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo se levanta, ele se levanta dentro da nossa casa, ele se levanta no trabalho, na escola, ele se levanta, e ele usa pessoas.
Ele se levanta dentro da igreja. Isso acontece na sede, isso acontece nas congregações, nos pontos de pregação. O inimigo se levanta. É por isso que nós precisamos ter a armadura de Deus. Estamos numa batalha espiritual, estamos em guerra. Igreja, alerta. Deus tem para nós uma vida vitoriosa, mas nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. A segunda orientação de Paulo, veja que o texto diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A segunda orientação do apóstolo Paulo é essa: resistir no dia mau. Diga comigo: eu preciso resistir no dia mau. Todos passamos por um dia mau. Se você não passou, você ainda vai passar. Talvez alguém aqui esteja passando esse chamado dia mau. E o pior de tudo, que às vezes não é um dia só não, às vezes é anos. O dia mau seria o nome desse período de tempo, de aflição, de batalha mais árdua, mais aguerrida, que vem contra todos os servos e servas de Deus. Não tem como escapar. A partir do momento que você foi alcançado por Jesus, a partir do momento que você levantou a sua mão cansada para Jesus, e Jesus te recebeu como filho, você declarou guerra ao inferno. Satanás está em constante oposição a Deus e ao seu povo. É por isso que eu e você precisamos resistir no dia mau. Veja que Paulo diz assim: portanto, tomai a armadura de Deus. E aí vem, para quê? Aqui é uma preposição indicando uma finalidade. Para que eu preciso da armadura de Deus? Para resistir no dia mau. Está entendendo o contexto? O que Deus está falando conosco aqui nesta manhã? Dirigente de congregação, vai ter problema difícil lá. Você vai falar: meu Deus, como que eu faço? Vai orar, vai clamar, vai buscar, e Deus te dará sabedoria, e Deus te dará vitória, na sua família, no seu trabalho, em todas as áreas. Precisamos resistir no dia mau. Jesus disse, João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas ele também disse: tende bom ânimo. E ele disse mais ainda: eu venci o mundo. A vitória de Jesus é a garantia da nossa vitória. Sabe por quê? Eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Oh glória! Precisamos resistir no dia mau. Em Atos 14, versículo 22, na parte B, a Bíblia diz que Paulo, ele foi confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14 e 22, parte B, é por muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Então tem luta. Tem luta na caminhada, luta espiritual, luta na família, luta profissional, luta no ministério, mas resista. Nesta manhã Deus está dando para mim e para você resistência. Nesta manhã Deus está colocando em nós resiliência. Levante a tua mão e receba resistência da parte de Deus. Levante a tua mão e receba resiliência na parte de Deus. Você vai resistir no dia mau. Você tem a armadura de Deus. Veja bem, eu quero ler de novo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor que nós teremos vitória, é na força do seu poder que iremos vencer. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele arma ciladas, ele arma laços,
ele planeja contra a nossa vida, mas através da armadura de Deus, nós vamos estar firmes contra as astutas ciladas desse maligno, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é brigar, não é no tapa, não é xingar, não é falar palavrão, não vai resolver, só vai piorar. A nossa luta é espiritual, precisamos revestir da armadura de Deus e precisamos resistir no dia mau. Em terceiro lugar, a terceira orientação do apóstolo Paulo, veja comigo, Efésios 6,13, é o texto da nossa pregação. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo, ficar firmes. A terceira orientação do apóstolo Paulo é para eu e para você ficarmos firmes. Diga: eu preciso ficar firme. Interessante que o texto está dizendo assim, ó, e havendo feito tudo. Tem Bíblia que fala, e havendo vencido tudo. Feito tudo o quê? O que quer dizer isso aqui? E havendo feito tudo, tomando a armadura de Deus, resistindo no dia mau. Feito isso, fique firme. É isso que Paulo está dizendo, é isso que o texto quer dizer. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Estamos numa batalha espiritual. Para que precisamos da armadura? Para resistir no dia mau. E depois de havermos feito tudo, depois de nós termos a armadura, depois de nós resistirmos, o que é que nós temos que fazer agora? Ficar firme. Aleluia. E aí nós teremos a vitória. Sabe, irmão, em 2 Timóteo 3:1, Paulo disse que nos últimos tempos haveriam tempos trabalhosos, dias difíceis. E lá no versículo 12, ele falou para Timóteo: olha, aquele que quiser servir a Deus piamente, padecerá perseguição. Se você quiser ser um crente meia boca, não vai ter luta não. Um crente em cima do muro, um crente de qualquer maneira, é tranquilo. Não quiser fazer a obra, não quiser trabalhar para Deus, mas não sei se vai entrar no céu. E o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. A Bíblia diz: todos que viverem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tem luta. Não desanima não. Você está passando tribulação, perseguição, luta, é porque você está servindo a Deus piamente, é porque você está esforçando, é porque você está caminhando, é porque você está na presença, você está incomodando o inferno. Agora tem gente que não faz nem cosquinha no cão. Agora quando você começa a ser usado por Deus, quando você começa a ser usada, quando você se dispõe à obra, quando você coloca um propósito no coração, o inimigo levanta. Mas é nessa hora que nós vamos tomar a armadura de Deus, é nesse momento que nós vamos resistir no dia mau, e é nessa hora que nós vamos ficar firme, em nome de Jesus. Nós teremos uma vida vitoriosa, vida espiritual, vida familiar, vida profissional e vida ministerial. Efésios 6,14, parte A: estai, pois, firme. E aí Paulo vai falar dos equipamentos da armadura. Estai, pois, firme. E eu volto a repetir, vou ler de novo aqui, Efésios 6,10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Fique firme. Às vezes você vai perguntar para o irmão: e aí, meu irmão, está firme? Ah, pastor, estou firme igual o prego na areia. Que isso? Tem outro que muda: ah, estou firme igual o palito no angu. Que isso? Eu e você precisamos estar firmados na rocha, alicerçado na palavra. Mateus 7, 24, 25. A casa é edificada na rocha. Vem enchente, vem vento, vem tempestade, mas ela não cai. Agora que está na areia, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, ela cai. Quem que é aquele que edificou a casa na rocha? É aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. Pratique a palavra, viva a palavra, fique firme. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Revista-se de toda a armadura de Deus para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo quer me derrubar, o inimigo quer derrubar você, mas nós precisamos ficar firme. Missionária, a irmã precisa ficar firme. Evangelista, o irmão precisa ficar firme. Presbítero, você precisa ficar firme.
Você crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, precisa ficar firme. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse 2:10, parte B, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus falou para Daniel, capítulo 12, versículo 13, tu porém, vai até o fim. Deus está falando para mim, para você, homens e mulheres na qualidade de Daniel, tu porém vai até o fim. Fique firme. Meus irmãos, eu já quero concluir esta mensagem dizendo que somente assim nós teremos vitória, tomando a armadura de Deus, resistindo no dia mau e ficando firme. Tem pouquinha gente na congregação, mas fica firme, Deus dará vitória. Está em crise na família, persevere, Deus te dará vitória. A vida espiritual está uma batalha, Deus dará vitória. Pegue a armadura, resista no dia mau e fique firme. Você terá vitória espiritual, você terá vitória na família, você terá vitória profissional, você terá vitória ministerial. Creia no nome de Jesus. Joel 3:10 diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Tenha ânimo, tenha fé, tenha coragem, não entregue os pontos, não se dobre apenas para Jesus, não se dobre para o inimigo, não retroceda, não esmoreça, não desfaleça, não enfraqueça, persevere, vá em frente, siga adiante, marche. O mar vermelho está à frente, mas marche. Diga ao povo que marche. Deus vai abrir o mar vermelho. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Pastor, mas como que eu faço isso? A resposta está no versículo 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Oh glória! Como que eu vou viver isso, pastor? Como que eu vou tomar armadura? Como que eu vou resistir no dia mau? Como que eu vou ficar firme? Paulo responde, versículo 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E eu resumo dizendo: orando, vigiando e perseverando. Diga: eu preciso orar, vigiar e perseverar. Como que nós teremos vitória? Orando, vigiando e perseverando. Lá na congregação, orando, vigiando e perseverando. Na família, orando, vigiando e perseverando. No trabalho, orando, vigiando e perseverando. Na escola, orando, vigiando e perseverando. Em tudo, guarde esta palavra. Uma vida vitoriosa depende disso: orar, vigiar e perseverar. Tome a armadura de Deus, resista no dia mau, fique firme, e a nossa vida será para a glória de Deus. Você pode levantar a sua mão e dizer: glória a Deus. Receba o revestimento da armadura do céu, receba resistência, receba resiliência, receba firmeza. Deus te ajudará a orar mais, Deus te ajudará a ser mais vigilante, Deus te ajudará a perseverar até o fim. Receba obreiro, receba obreira, receba servo de Deus, serva do Senhor. Nesta manhã, Deus nos chamou para vivermos uma vida vitoriosa. Claro, para ter vitória tem batalha, para ter vitória tem guerra, para ter vitória tem luta, mas o segredo é orar, vigiar, perseverar, porque a nossa vida é marcada para ser uma vida vitoriosa na presença de Deus. Deus está falando com você aí no YouTube, Deus está falando com você aí no Facebook, Deus está falando conosco aqui no templo. Se coloque de pé agora, meu querido irmão, minha querida irmã, enquanto o ministério de louvor se posiciona aqui no altar para a gente encerrar louvando. Mas eu quero que você levante as mãos como um sinal de um guerreiro. Essa palavra é uma injeção de ânimo para mim, é uma injeção de ânimo para você. É a primeira reunião do ministério em 2022, é uma palavra de Deus para o nosso coração, para uma vida vitoriosa, aleluia. Levante as suas mãos e vai glorificando a Deus,
Vai pedindo: Senhor, me reveste com a armadura do céu. Vai falando: Deus, ponha na minha cabeça o capacete da salvação, ponha no meu peito a couraça da justiça, coloca na minha cintura o cinturão da verdade. Vai pedindo para Deus. Vai: Deus, na minha mão direita ponha a espada do Espírito, na mão esquerda coloque o escudo da fé, nos meus pés as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Vai orando: Senhor, me reveste com a armadura do céu, me ajuda a vencer a batalha espiritual. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me deu esta palavra e eu tenho transmitido ela ao teu povo nesta manhã. Essa palavra é para mim, esta palavra é para a igreja, essa palavra é para nós, essa palavra é para a nossa vida espiritual, é para a nossa vida familiar, é para a nossa vida profissional, é para a nossa vida ministerial. Essa palavra veio do céu para nós, nos reveste com a armadura, nos dá as armas para a guerra, as armas da justiça, as armas da luz. Estamos em batalha, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores. Nos ajuda a orar, vigiar, perseverar. Fortalece esse dirigente, esse homem, essa mulher, esse obreiro, esta obreira, na frente da congregação, na liderança de uma obra, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, na família, no trabalho, nos estudos. Abençoa o teu povo, todos que estão aqui, onde chegar esta mensagem, abençoa os ouvintes. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.